Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, há uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração não se envergonhe e cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração não se envergonhe e cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Glória ao nosso Deus, aleluia. Vamos de pé mais uma vez fazer a leitura introdutória da nossa lição. Muito bem, lição de número 9, 31 de maio de 2026. Título da lição: Alegria e gratidão ao Senhor resultam da palavra de Deus. Texto áureo: Disse-lhes mais: Ide,
comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias capítulo 8, versículo 10. Objetivos da lição: reconhecer a alegria que vem da comunhão com Deus, ressaltar que o pecado enfraquece o ser humano, saber que a verdadeira alegria é uma dádiva divina. Os textos de referência estão aqui em Neemias capítulo 8, versículos 9 ao 12. Vamos fazer aquela leitura intercalada, vou ler o primeiro. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Glória a Deus. Tem um motivo de oração apresentado pela revista. Ore para que a alegria e a gratidão sejam marcas constantes na vida dos servos de Deus. Oremos uma vez mais. Senhor, mais uma vez obrigado, Pai. Estamos prestes a receber a Tua palavra, Pai. E assim como aqueles homens e mulheres de Israel entenderam aquilo que lhes estava sendo dito, e eles tomaram aquela palavra no seu coração e pararam o choro, começaram a se alegrar. Que nessa manhã nós possamos entender a Tua palavra, que nessa manhã nós possamos ouvir a Tua voz. Ensina-nos, Pai, usa o professor nessa manhã, abre o nosso entendimento. Isso é o que nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nosso primeiro vice-pastor, Gilson, com a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus, graças a Deus, estamos alegres de estar nesta manhã na casa do Senhor para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, né? Lição abençoada, revista abençoada, né? Que está falando sobre Neemias, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. Creio que hoje é mais um dia de bênção. A lição desta manhã nos fala que alegria e gratidão ao Senhor resultam da palavra de Deus. Tanto a alegria, né, como a gratidão resultam da Bíblia Sagrada, resultam do próprio Deus, do Espírito Santo. Então são duas coisas fundamentais que o cristão precisa ter em sua vida.
tanto ser alegre, como também ser grato, né? É claro que, vivendo no mundo, nós teremos períodos de tristezas, né? Períodos de sofrimentos, períodos de dores. Mas a alegria que está sendo ensinada nessa lição, nesta manhã, é uma alegria interna, é uma alegria espiritual, que ela não vem do homem. Essa alegria é uma dádiva de Deus. Então, somente o verdadeiro cristão, o verdadeiro adorador, aquele que realmente tem uma fé convicta, ele pode conseguir ser alegre internamente e está passando por dificuldades, né? Tem pessoas que carregam problemas a vida inteira. Quer dizer, vamos dar um exemplo aqui muito simples. Um casal que casa, tem um filho, ou tem vários filhos, mas um nasce com uma deficiência, nasce com um problema. Se Deus não levar aquela criança, enquanto é criança, e ela for crescendo, crescendo, com certeza aquele casal vai carregar um problema a vida toda. Pessoas vão olhar lá na frente e falar: gente, mas como um casal desse, como um pai de família desse, consegue ter alegria, tendo gerado uma criança problemática e passado a vida inteira com aquele problema? Aí é onde entra a espiritualidade, aonde entra o Espírito Santo. É somente Deus que consegue colocar dentro do coração daquela pessoa uma alegria que, ao mesmo tempo, está carregando um problema, uma dificuldade eternamente, ele ainda consegue ter alegria espiritual. Aí é onde que se entra o que fala a nossa lição nesta manhã. É uma dádiva de Deus, não é explicável. E eu citei o problema aqui de uma criança, de um casal que tem um filho, mas tem vários problemas. A pessoa, às vezes, por um motivo ou outro, comete um crime, vai passar boa parte ou ter a vida inteira presa, e a família vai carregar aquele problema a vida inteira. Aí olha para a mãe, olha para o pai, olha para os irmãos e fala: como? Da onde vem essa alegria que essa pessoa transmite? Mesmo passando por tanta dificuldade, mesmo enfrentando tantos problemas. É a alegria espiritual. A verdade prática, a verdade aplicada nos fala aqui o seguinte: o relacionamento com Deus, conforme revelado nas Escrituras, resulta em um viver caracterizado por alegria e gratidão. Então, à medida que nós encurtamos, diminuímos o relacionamento com Deus, nos aproximamos mais de Deus, nós vamos desenvolver em nossa vida essas duas coisas, alegria e gratidão. É só quem tem uma comunhão íntima com Deus, que resolve agradecer a Deus, que tem gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito até no momento, por aquilo que às vezes não fez, ou que há de fazer, e ser alegre. Chegar na igreja, chorar de alegria, dar glória a Deus, louvar ao Senhor, mesmo deixando em casa dificuldades, problemas, contas para pagar, relacionamentos machucados, relacionamentos conturbados, e a pessoa sair
e ter aquela comunhão com Deus, aquela alegria espiritual, e transmitir para as pessoas um semblante de alegria, internamente. Isso só vem por parte de Deus para a nossa vida. Na introdução, vamos ver que depois da pressão sofrida durante a reconstrução dos muros da cidade, os irmãos estão acompanhando desde a primeira lição, a reconstrução do muro de Jerusalém. Chegou o momento de reunir o povo para a exposição da palavra de Deus. Quando Neemias ajunta o povo, aí vai entrar aquele propósito aqui, ó, reconstruindo vidas e renovando propósitos. Quando chega o dia de reunir aquele povo para expor a palavra de Deus, o povo chateou, o povo entristeceu, porque viam que estavam levando uma vida em pecado, estavam fora dos planos de Deus, estavam desobedientes à palavra de Deus, e isso veio de encontro. Olha aqui, continuando. Esse retorno às Escrituras resultou em quebrantamento, contrição, alegria e grandes festas. Quer dizer, o que Neemias queria? Queria que o povo se alegrasse. Aquele dia era um dia de festa. Era um dia que ele tirou para prestar um culto de louvor. Pediu que o textuário fala aqui, ó, o versículo 10, Neemias 8:10. Disse-lhes mais: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada para si. Quer dizer, vamos comer, vamos festejar, vamos beber as doçuras, o vinho, e enviar para aqueles que não tinham nada. Quer dizer, vamos ter comunhão com todos, vamos dividir, vamos fazer festa, vamos nos alegrar nesse dia, sabendo que ainda haveriam dias difíceis. Mas era um momento tirado para ser gratos a Deus aqui, ó. Porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E aprenderemos hoje verdades importantes sobre a gratidão e a alegria do Senhor na vida cristã. O crente, meus irmãos, ele precisa de ter essas duas coisas no coração. Tanto alegria, como gratidão. Tanto alegria espiritual, mesmo que muitos de nós passam por momentos difíceis, enfrentam dificuldades, mas nós temos que ter aquela fé que tudo há de passar. Se não passar aqui, na terra, quando o crente chegar na glória, a eternidade passou. Quer dizer, então, ele tem que ter a fé que aquilo um dia vai passar. Aquele sofrimento vai acabar. Aquela dor vai acabar. Aquela dificuldade vai acabar. Se não acabar aqui terrenamente falando, acabará no céu. E grato pelas pequenas coisas. Pelo dia que a gente acorda, estamos respirando. Quantas pessoas hoje não levantou da cama? Quantas pessoas hoje queriam levantar e caminhar para a igreja e não ter essa oportunidade? Quantas pessoas hoje estão aprisionadas, presas no seu próprio orgulho, na sua arrogância, no seu eu, na sua vida medíocre espiritualmente? Quantas? Então, esse motivo de nós estarmos aqui, ó, já é um motivo da gente se alegrar no Senhor e ser grato a Ele, porque caminhamos com as nossas próprias pernas, porque estamos aqui de livre e espontânea vontade, por amor àquele que nos criou, que nos redimiu, que nos deu a vida, que nos dá essa convicção de fé.
Nós não estamos aqui apenas por uma rotina. Eu preciso de ir à escola dominical. Até que se fosse assim, ainda era até melhor, que vinha mais gente ainda, por obrigação. Agora, quando a gente tem que ir para o trabalho, quando a gente tem que ir para a escola, está chovendo, está fazendo sol, está fazendo frio, tem que ir. Agora na igreja não. Nós viemos para a igreja por amor, por vontade própria, não por obrigação, não por força, não para agradar ninguém. Mas quando a gente tem aquele sentimento de ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito. Às vezes a gente fica muito preocupado com aquilo que ainda não foi feito em nossa vida. E esquecemos de agradecer por aquilo que já foi feito, pelo fato de nós estarmos aqui. Amém? Tópico 1. A alegria dos salvos. A alegria é um sentimento importante para uma vida física e emocionalmente equilibrada e fortalecida. Hoje, terreno, mundanamente falando, socialmente falando, hoje, fala-se muito sobre manter uma vida leve. O que o mundo prega hoje? A pessoa precisa manter uma vida leve, cultivar amizades saudáveis, praticar atividades que nos sejam prazerosas. Quer dizer, a pessoa já tem no mundo essa consciência hoje. Ter amizades boas, praticar alguma coisa que lhe satisfaz, às vezes o esporte. Nós temos aqui na igreja esportistas, aí, o Célio, o Tiago, a Jordana, que pratica ali corrida, para trazer prazer no corpo, se sente aliviado, alivia-se o estresse do dia a dia. Olha aqui, Por isso contribui para o bem-estar como um todo. A gente vai no médico hoje fazer uma consulta, o médico nem sabe o que é cristão. Ele já fala: você pratica atividade esportiva? Você procura viver uma vida mais calma, mais tranquila? Por quê? Porque é o que o mundo prega hoje. A pessoa ter uma vida mais leve, deixar um pouco os problemas de lado. Agora, aqui tem um ponto aqui, o nosso comentarista pôs um ponto. Porém, a alegria dos salvos vai além. Aí já vai para o lado espiritual. A alegria do crente vai além de tudo isso. Isso é bom. Essas práticas é bom, é saudável, ajuda a aliviar a carga diária. Mas para os salvos vai além. O Senhor é o principal motivo da nossa alegria. Além de tudo isso que praticamos, que é saudável, que é bom, que é prazeroso, que nos ajuda a enfrentar as dificuldades diárias, para os salvos, para os cristãos, a alegria, ela é melhor ainda, quando é o Senhor. O Senhor é o motivo, é a fonte principal da nossa alegria. É de nós Ele ter nos encontrado, Ele ter nos salvado, Ele nos dar a vida. Precisamos ser gratos a Ele. A alegria no Antigo Testamento, os crentes são alegres porque Deus é uma fonte inesgotável de alegria. Em Deus não há tristeza. Em Deus não há angústia, não há problemas. Nada para Ele é insolúvel. Na qual nós nos alegramos. Salmo 64, 10. Está projetando, Sara? Que bom. Achei que eu ia ter que usar aqui meu aplicativo. É bom ler aqui, O justo se alegrará no Senhor e confiará nele. E todos os retos de coração se regozijarão. Os justos são quem? São os cristãos, são os crentes, são aqueles que servem a Deus, que obedecem à sua palavra. Alegrará no Senhor e confiará nele.
Adianta o homem querer confiar nos seus braços, na sua força. A alegria do cristão é confiar em Deus, é saber que Ele pode todas as coisas. Seguindo. Aliás, Sara, projeta o Salmo 97, 12 também. Glória a Jesus. Tem muita referência hoje, meus irmãos. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e dai louvores em memória da sua santidade. São os salmistas nos ensinando a ser alegres por excelência. Essa alegria está relacionada ao perdão dos pecados. Salmo 51, 8. Essa alegria que o salmista está nos ensinando aqui, ó, ela está relacionada a Deus ter nos perdoado o pecado. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Era o pecado. Quando o homem vivia em pecado, com a queda do homem, todos os nossos ossos foram quebrados. Salmista nos ensina aqui, ó. Esta alegria é relacionada ao perdão que Ele nos deu, ao grande amor revelado no cuidado e na proteção de Deus. Olha aqui. Ao grande amor revelado no cuidado e na proteção de Deus. Salmo 31, 7. Glória a Jesus. Mais um. E me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois considerastes a minha aflição, conhecestes a minha alma nas angústias. Quer dizer, o Senhor conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas dores, Ele conhece as nossas angústias. Então temos que ser alegre. No Antigo Testamento era assim, nos ensinava assim, ó. E a sua palavra, ó, ao grande amor revelado no cuidado e na proteção de Deus, e a sua palavra, Salmo 48, 11. Glória a Jesus. Mais um. Isso aqui, irmão, só é alegria no Antigo Testamento, hein? Depois nós vamos ver a do Novo. Alegre-se, ó monte de Sião, alegre-se as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Êxodo capítulo 15, versículo 20. Glória a Jesus. Então, Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. Quando o povo saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, Moisés cantou, Miriam dançou, aquela festa de gratidão a Deus. Eles sabiam que ainda viam pela frente o deserto, enfrentariam serpentes, enfrentariam frio, enfrentariam falta de água, mas pararam ali, alegraram no Senhor, louvaram a Deus pelas conquistas até aquele momento. Então o crente precisa viver de gratidão, de alegria no Senhor, comemorar, louvar a Ele pelas pequenas coisas. Desde então, alegrar-se em Deus expressa gratidão por tudo que Ele fez, faz e fará na vida daqueles que o amam. Então nós precisamos alegrar, ter gratidão por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele está fazendo nesse exato momento, nesse dia, e pelo que Ele fará na vida daqueles que o amam. Quer dizer, então, não acaba aqui. Até hoje nós já temos motivos suficientes para sermos gratos, agradecer, comemorar, louvar a Deus, mas Ele ainda continua fazendo, e a Ele ainda vai fazer para o povo de Deus. É essa a fé do crente, saber que o Senhor ainda tem muito a fazer por aqueles que o amam.
pelo povo de Deus. Amém, meus irmãos? O comentarista nos fala aqui, ó. A alegria do Senhor não é um sorriso superficial. É a convicção profunda de que Deus permanece o mesmo em meio a tudo. Então o que ele está nos ensinando? Que não é aquela alegria que no mundo tem, passageira, que comemora-se uma vitória de um time, que comemora-se o aniversário de alguém, a festa de casamento de alguém, coisas passageiras, rápidas, momentâneas. E ele está nos ensinando aqui, ó, que é a convicção profunda que Deus permanece em meio a tudo, mesmo nas horas de dificuldades, mesmo nas horas de problema. O crente tem que ter essa convicção que o Senhor está no meio de tudo. Ele está do nosso lado. Ele está nos ajudando. Ele está abrindo porta. Ele está encaminhando alguém. Ele está providenciando uma situação para mudar a rotina, para mudar o foco. Algo está acontecendo no mundo espiritual para nos aliviar, muitas vezes de dores. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Para nós passar para o 1.2. Glória a Jesus. Meus irmãos, capítulo 1, né, versículo 2 a 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, quer dizer, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Então tende alegria, mesmo quando cair em tentação. Olha aqui, ó. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completamente sem faltar em coisa alguma, incompletos, sem faltar coisa alguma. A paciência vai gerar perseverança. Amém, meus irmãos? 1.2, a alegria no Novo Testamento, quer dizer, na Nova Aliança. A alegria depois que Jesus veio pagar os nossos pecados, resgatar a nossa dívida, nos dar a graça como dádiva. Olha aqui. Na Nova Aliança, a alegria é um dos aspectos de maior relevância na vida cristã. O Evangelho é descrito como novas de grandes alegria. E onde é pregado, esse sentimento acompanha a pregação e as conversões. Quer dizer, aonde que nós pregamos essa graça, esse sentimento, essa alegria da Nova Aliança, acompanha o quê? Acompanha a pregação, as conversões, quer dizer, o povo transforma. Vamos ver Atos capítulo 13, versículo 48. E o povo ouve a palavra, e o povo escuta a palavra, e o povo é transformado pela palavra. Olha aqui, ó. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. Quem que eram os gentios? Eram os que estavam fora do plano. É o homem que está fora do plano de Deus, que está em pecado, que está levando uma vida turbulenta em pecado. Quando ouvem essa pregação de alegria espiritual, de alegria que vem do fundo da alma, do fundo do coração, e da alegria da nova aliança, que é através de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele se transforma. Ele dá crédito quando dá, quando escuta, quando crê. E aí começou aí a igreja. Começou o trabalho dos discípulos. E está até hoje. O que é o papel da igreja? Louvar ao Senhor, agradecer a Ele e pregar o Evangelho. Trazer almas, resgatar almas que estão perdidas, que estão aprofundadas, que estão cegas no pecado. Glória a Jesus, aleluia. O crente deve se alegrar mesmo em meio às adversidades.
pois crê na brevidade da vida terrena e na iminente volta de Cristo. Quer dizer, olha aqui, o crente deve se alegrar, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às tribulações, às perseguições. Essa alegria, ela é interna. Só o cristão que tem fé convicta no Senhor Jesus consegue isso. Mas como você pode estar bem, trazendo alegria, sorrindo, em meio a tantas dificuldades? De vez em quando eu brinco ali com os meus funcionários brincam comigo. Eu chego alegre de manhã, chego sorrindo. Dificilmente eu fico triste, apesar de estar triste, às vezes. Mas não transpareço, não deixo aparecer. Eu chego sorrindo, aí os meninos brincam, nossa, mas tanto problema, tanta conta para pagar, tanta dificuldade, tanto caminhão quebrado, e isso, aquilo, e você alegre, rindo. Aí eu falo, não, essa alegria não está por fora. A minha alegria vem de dentro. O dia vai passar, a semana vai passar, o mês vai passar, os anos vão passar, mas eu quero estar alegre por dentro com Jesus. Ele me fez levantar, me fez acordar, me trouxe até aqui. Vai ser problema corriqueiro que vai tirar a alegria do fundo do meu coração, a alegria de servir a Deus, a alegria de ter Ele na minha vida? Não é. E as pessoas ficam encabuladas, porque tem gente que é assim, né? Passa por um problema e ele vai para o quarto, fecha, fica no escuro e só quer sair de lá quando o problema acabar. Ele acaba morrendo da depressão, entendeu? Se a pessoa fizer isso, ela não sara. Quem ensinou? Aonde fala na Bíblia que a gente tem que esconder dos problemas? Que a gente tem que fechar a porta? Fala para a gente fechar a porta para o quarto e orar. Agora, fechar a porta e ir para o quarto, lá esperar os problemas passar, se a gente não agir, se a gente não cuidar, se a gente não correr atrás, os problemas vão só aumentar. Mas que problema nenhum possa tirar a nossa alegria espiritual. Amém? Glória a Jesus, aleluia. Jesus concede ao crente que vive no seu amor a verdadeira alegria. É o significado pleno da vida cristã. Vamos ver essa referência? João capítulo 15, versículo 9 a 12. Jesus concede ao crente que vive no seu amor a verdadeira alegria. Essa revista é muito boa, essa lição, ela é muito autodidática. A gente vê aqui, e já vai para a referência. A própria Bíblia fala com a gente, olha aqui, isso é Jesus falando. Olha aqui, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Jesus falando o que Ele faz com o Pai, ensinando para nós, olha aqui. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Como que ela é completa? Só em Deus. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É o amor cristão, é o amor que vem de Deus, é o amor do Pai. Jesus, da mesma forma que Ele fez com o Pai, Ele quer que nós façamos com Ele, que nós sejamos seus imitadores, né? Que nós fazemos o que Ele fez. Ele está nos ensinando e nos dando exemplo de amor aqui. Glória a Jesus, aleluia. Ao se despedir dos crentes de Éfeso, o apóstolo Paulo também fez isso, olha aqui. O apóstolo Paulo testificou que estava pronto para suportar todo tipo de adversidade em sua missão,
contando que cumprisse a carreira com alegria. Atos 20, 24. Logo em seguida aqui, ó, Jesus nos dá esse exemplo, e Paulo também, quando ele se despede dos crentes de Éfeso, da igreja de Éfeso. O que ele pede aqui, ó? Estava pronto. Ele fala que estava pronto para suportar todo tipo de adversidade que ele sabia que ia enfrentar, contando que se cumprisse a carreira dele. Olha aqui, o ministério dele. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Não queria saber nada da vida terrena, nada do que ele podia ter, nada que ele deixou para trás, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. E todos conhecem a história de Paulo. Paulo, depois que declara isso aqui, ó, ele vai ser preso, ele vai ser açoitado, ele vai ser injuriado, ele vai ser massacrado, ele vai ser humilhado, ele vai passar por várias e várias dificuldades e tribulações. Mas o que importava para ele? Que se cumprisse na vida dele o ministério, o projeto de Deus, que ele veio à terra, que ele não perdesse a fé, que não perdesse a alegria espiritual, que ele não perdesse a convicção daquilo que ele estava fazendo era pelo amor de Deus e para a obra de Deus. Glória a Jesus. 1.3. A alegria que veio do relacionamento com o Espírito Santo. Falamos do Antigo Testamento, a alegria do Novo Testamento. Agora, essa aqui é uma das mais profundas, né? Alegria com o Espírito Santo, quer dizer, uma conexão. A alegria está entre as virtudes do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. Ó, só da pessoa ser alegre, já é fruto do Espírito. Fruto do Espírito Santo. A alegria, não a alegria superficial, externa, exterior, mas a alegria interna, a alegria espiritual. Nós não estamos aqui falando que quem tem bens, tem posses, tem dinheiro, tem momentos alegres. O mundo tem muita gente aí que vive bons momentos de alegrias. Só que com alegria que não preenche aquela se ele não tiver, que é a espiritual. Olha aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Quer dizer, a alegria faz parte do fruto do Espírito. Então, uma pessoa alegre, ela tem o Espírito Santo. Ela tem o Espírito Santo na vida dela. Se ela é amorosa, então, se ela é benigna, se ela é bondade, aí. Mas um dos frutos do Espírito é a alegria. É essa alegria que nós estamos falando. Alegria interna, alegria de coração, alegria de alma. Ela tem o Espírito Santo. E ela veio do relacionamento com Ele. Ó, o que significa que ela vem de Deus, independentemente das circunstâncias. Ao mesmo tempo que nós entristecemos diante de problemas e provações, também nos alegramos porque o Espírito Santo habita em nós. Vai no hospital visitar um ente querido, uma pessoa da família, sei lá, um amigo. É claro que a gente vai chegar e ficar triste. É uma situação difícil. Provações, problemas. Mas sabemos que nós, lá no fundo, temos o Espírito Santo que habita em nós. Nos conforta, nos consola. A gente desabafa ali na hora, chora, ora. Mas depois vem aquela paz. Deus está no controle. Deus sabe o que faz. Deus muda caminhos. Deus muda histórias. Deus abre porta onde não tem. Fecha a porta onde precisa fechar. Nossa vida é um mapa
E esse mapa e esse projeto tem que ser projetado por Deus. É Deus que traz. Não é nós pensa que vai ser assim, assim. A gente muitas vezes olha para trás, eu podia ter feito as coisas diferentes, quer dizer, foram escolhas. Muitas vezes a gente escolhemos errado, decidimos errado. Mas humanamente falando. Mas Deus tinha um projeto na nossa vida. E se não aconteceu daquele jeito, daquela forma, é porque Ele não permitiu. Ele não quis. A vida de José. José nasceu na casa que servia a Deus. Ele tinha sonhos. Ele tinha projetos. Mas com certeza não estava nos projetos dele o que ele passou. Deus alterou, mudou. Deus fez o dele. E foi assim. Quando lá na frente ele olha para trás, Deus fez o que ele quis fazer. Deus fez por isso, por aquilo. Então, Moisés nasceu e já teve que se esconder para não morrer. Ele já nasceu. Deus projetou a vida dele de uma tal forma que ele foi lá, veio para cá, foi lá. Tal. Lá no final, o povo reconheceu, ele reconheceu que era um projeto de Deus. Então, se a gente for pegar pessoas da Bíblia, homens e mulheres da Bíblia, que tiveram as suas vidas mudadas. Jó era juiz, Jó era querido, Jó governava, Jó era como rei daquele povo. Jó tinha uma vida boa, Jó era rico, tinha uma família boa, rica, próspera. Mas a vida dele estava na mão de Deus. Passou por coisas que, humanamente falando, é difícil. Perde tudo. Depois retoma tudo. Só que aí, os filhos que ele perdeu, ele não teve mais, ele teve outros. E às vezes a pessoa pensa, mas é Deus que trabalha. É Deus que está no coração. Então nós temos que crer que a nossa vida está nas mãos de Deus. Não adianta nós querer alguma coisa e pensar que dá para fazer com as nossas forças. É Deus que sabe. Nós temos que pôr os nossos projetos, os nossos propósitos na mão dele. E viver a vida. Dia após dia. Servindo a Ele, alegre com Ele, agradecendo a Ele, comemorando os momentos bons. Louvando a Deus pela nossa vida. Se alegrando. Tem gente que não gosta de fazer um aniversário. Passa ano, não faz o aniversário do filho, não faz o aniversário da esposa, não gosta de comemorar, meus irmãos. É uma dádiva de Deus. Comemora. Hoje e agora já está comemorando até o mêsversário, a criança nasce. Eu lembro a Rafaela, os meninos dela até faziam o ano, todo mês ela fazia aniversário de mêsversário. Ah, meu Deus, minha filha, onde você está arrumando tanta festa assim? Alegria. Comemorando o mês de vida de cada um. Se não tem muita coisa, se não tem condições financeiras, sabe? Chama ali o pai e a mãe só e canta parabéns. E festeja, faz uma jantinha. Nós temos que comemorar e alegrar, agradecer a Deus pelas pequenas coisas. E tem gente que não gosta disso, não gosta daquilo. Faz aniversário de casamento, nem dá um abraço no esposo, na esposa. Um filho faz aniversário, nem lembra. Ele próprio faz aniversário. É mais um ano de vida que Deus te deu. Foi trabalhoso? Foi difícil? Foi. Mas quantos não chegaram aqui? Quantos não tiveram essa oportunidade
durante esse ano. Então alegre com Deus, comemora, seja grato a Deus pela sua vida, pelo que você tem, não pelo que você não tem ou que pode ter um dia, não. Seja feliz com o que você tem hoje. Se você não tiver nadinha, você já tem duas coisas para comemorar: a vida e a fé. Eu não tenho nada, estou devendo, não tenho nada, sou pobre de marré, mas eu já tenho duas coisas que pagam tudo. A Bíblia fala que vale mais uma alma do que o mundo inteiro. Então nós já temos a fé e o ar que nós estamos respirando até agora. A vida já é motivo de sermos alegres. A alegria é uma dádiva de Deus, concedida e aperfeiçoada quando amamos a Deus e nossos irmãos. Então, se tem alguém aqui que ainda sente que não tem alegria, busca ela, porque ela é dada por Deus. Não é comprada, não é por matéria, não é material, ela é dada por Deus. A pessoa pode ter o mundo inteiro, a riqueza que for. Se Deus não der alegria espiritual para ela, ela não consegue sobressair. E ao mesmo tempo ela não pode ter nada, financeiramente falando. Mas se Deus der alegria, ela morre feliz. Ela morre alegre. Ela parte daqui alegre com o Senhor. Porque Ele deu a vida e deu a fé. E deu a salvação. Amém? Glória a Jesus. Comentarista aqui nos fala aqui, ó. A alegria é a manifestação externa da paz interna. Quer dizer, ela demonstra para os outros o que ela sente internamente. É a manifestação externa da paz interna. Essa paz não é mera ausência de dificuldade, ansiedade e preocupação. Trata-se de serenidade, que é o resultado de viver uma relação certa com Deus, com os homens e consigo mesmo. Então quer dizer, essa paz não é uma mera ausência de dificuldade. Não é isso que a lição nos está falando nesta manhã. Ela é o quê? Serena. É o resultado de viver uma vida na presença do Senhor. Amém? Segundo tópico, celebrando as vitórias e conquistas. Já falei um pouquinho sobre isso aqui, sobre as comemorações, mas vamos ler aqui o que o comentarista nos faz aqui. Embora Neemias tivesse ainda muitos desafios pela frente, que não é diferente de nós, ele não perdeu a oportunidade de louvar a Deus pelos seus feitos no passado e celebrar as vitórias alcançadas até ali, após o retorno do cativeiro. Essa é uma lição que devemos aprender a colocar em prática. Está vendo, meus irmãos? Não vamos nos preocupar com o futuro, não. Vai ter luta para frente? Vai. Vai ter dificuldade? Vai. Com um, com o outro. Então, esquece isso. Agradeça a Deus até aqui. E o resto para frente, o Senhor cuida. Celebrar é olhar além dos problemas. Olha aqui. Muitas pessoas sofrem longo tempo devido a algum problema. Citei de exemplo aqui no começo da aula. A dor e a frustração são suas companheiras constantes. Tem gente que já nasce com dor. Passa a vida inteira sofrendo. Por isso vivem tristes. Por outro lado, o mesmo não acontece com a alegria das coisas boas que vivenciam. Quer dizer, não agradece aquilo que vem de bom. Não se contenta naquilo que tem. Se apega só na carne, na dor, no problema, na dificuldade. E esquece de agradecer aquilo que é proporcionado por Deus. Glória a Jesus. Quando os habitantes de Jerusalém começaram a chorar, que foi lá no texto áureo, Neemias 8, de 9 a 10,
Neemias os exortou, porque deviam se alegrar ao trazer à memória o favor divino. Olha aqui, ó. Carregar a cruz não é viver entristecido, mas renunciar ao mundo e às suas concupiscências é andar nas pisadas de Cristo. Marcos 8:34. Então, carregar a cruz de Cristo, o que é aqui? Não é viver triste, amargurado. Não, olha aqui. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E o comentarista está nos ensinando aqui, ó. Não é ficar triste, não é carregar problema, não é carregar dificuldade aqui, ó. Carregar a cruz não é viver entristecido, mas é renunciar ao mundo e às suas consciências e andar nas pisadas de Cristo. Quer dizer, seguir o seu exemplo, seguir a sua palavra. Isso é carregar a cruz de Cristo. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Entender isso nos faz enxergar a vida conforme os valores do reino, conforme revelado na palavra de Deus. 2.2. Celebrar é reconhecer a bondade de Deus. Então, tudo aquilo que a gente celebra, agradece, louva a Deus, que nós somos gratos, isso é uma forma de nós reconhecer que Deus é bom. Aqui, ó. Celebrar é reconhecer que Deus governa a nossa vida e tem cuidado de nós. Salmo 106:1. Investimos muito tempo em pedir respostas e bênçãos, mas pouco tempo em reconhecer e celebrar o favor de Deus. Então nós pedimos muito a Deus em oração, benção, 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 resposta, resposta, resposta. Mas pouco em reconhecer aquilo que Ele já tem feito por nós. Aqui, ó. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Isso é celebrar ao Senhor. Glória a Jesus. Inicie o dia orando e louvando a Deus. E certamente você se sentirá melhor e mais confiante para lidar com todas as demandas que surgirem ao longo do dia. É obrigação do crente, meus irmãos, do cristão. Iniciar o dia agradecendo a noite que teve, agradecendo a Deus por estar levantando, louvar a Ele por aquele dia de trabalho. Com certeza, quando a gente faz isso, o nosso dia é mais leve. E muitas vezes, quando a gente esquece de orar de manhã, para sair de casa, quando é no final do dia, a gente lembra: nossa, mas que tanto de problema, que tanto de dificuldade. Hoje foi, nossa, eu saí de casa hoje, não orei, não agradeci a Deus. É a obrigação do cristão. Quando a gente inicia o dia louvando, agradecer, que seja 5 minutos, que seja um hino, e agradecer a Deus por aquela noite, pela noite de sono que teve, pelo ar que nós respiramos, pelo dia de trabalho que nós vamos ter, pelo dia de escola, livrando nós dos acidentes, dos perigos, das tentações do dia. O dia fica mais leve. A presença do Espírito Santo está em nossa vida. Glória a Jesus. Celebrando as pequenas vitórias. Glória a Deus, aleluia. Louvar ao Senhor pelas pequenas vitórias é importante. Quando Israel atravessou o Mar Vermelho, tinha pela frente o deserto. Já comentamos sobre isso. O grande e terrível deserto de serpentes ardentes, de escorpiões e de secura, em que não havia água. Porém, aquele cenário adverso não os impediu de celebrar a vitória e o livramento que tinha acabado de receber. Moisés cantou
e Miriam e as outras mulheres dançaram e celebraram o livramento recebido. Então por que tem muita gente que tem a mania de agradecer a Deus só quando ganha uma bênção muito grande? Uma cura, um milagre, uma casa nova, um carro novo. Por que não reconhecemos a bondade de Deus nas pequenas coisas? No diário, na vida diária. Se a própria Bíblia nos ensina, se os heróis da fé nos ensinam, agradeça sempre que receber uma bênção. Ofereça um culto em ação de graça a Deus quando possível. Celebre e festeje a sua vitória, seja ela pequena ou grande. Essa aula de hoje aqui é uma liturgia para a nossa vida. Muitas vezes nós esquecemos dos detalhes, esquecemos das pequenas coisas, e é o principal. Quando passamos a notar as pequenas vitórias que Deus nos concede, a perspectiva muda. Gastamos menos energia remoendo problemas, porque apresentamos nossas ansiedades em oração e recebemos a paz que guarda mente e coração. Vamos ler Filipenses 4, 6 e 7, olha aqui. Quando passamos a notar as pequenas vitórias, a perspectiva, o pensamento do cristão muda. Olha aqui. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha como a perspectiva do cristão muda. O Senhor já sabe as nossas ansiedades. O Senhor já sabe as nossas aflições. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, o homem não consegue entender, é aquela que preenche o coração. É dádiva de Deus. Amém? Glória a Jesus, aleluia. Salmo 55, versículo 22. Estou concluindo aqui, meus irmãos. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Salmista Luciano. O terceiro tópico aqui é a gratidão e alegria pela providência de Deus. Quando os judeus de Jerusalém ouviram a leitura da lei, começaram a chorar, entristecidos pelo estado que estavam. Porém foram exortados pelos levitas a enxergar aquele dia como um dia santo. Ou seja, um dia para que se alegre e se sentirem gratos pelo favor de Deus. O princípio da gratidão. Gratidão é tirar o olhar do que não temos ou perdemos ou ainda não alcançamos e manter o foco no que Deus nos ajudou a conquistar. Isso é a gratidão. É o princípio tira o foco dos problemas. Tira o foco daquilo que a gente não ganhou ainda, não recebeu. Mas sentimos alegres e gratos pelo favor de Deus até aqui. A gratidão moveu o coração de Davi. Embora usufruindo de conforto e riqueza, ele não se esqueceu que Deus o fez chegar até ali. Por isso planejou construir um templo para honrar o seu nome. Davi, hein? Um homem segundo o coração de Deus, sentiu grato. Teve no coração a vontade de construir um templo para louvar, prestar a culto a Deus, por tudo que Deus tinha feito por ele até ali naquele momento. 3.2 Gratidão motiva o culto a Deus. Olha aqui. A gratidão define a atitude do crente em relação ao culto a Deus. A oração do crente deve ser constante e cheia de gratidão. Colossenses 4:2.
Olha aí, meus irmãos. Glória a Jesus. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Seja grato. Olha aqui. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Está em 1 Tessalonicenses 5,18. Gratidão é um princípio cristão. Olha aqui. Quando os filhos de Israel se ajuntam para ouvir as palavras da lei, eles se entristeceram. Os irmãos viram no começo. Demonstrando quebrantamento e contrição. Possivelmente por trazer à lembrança os pecados cometidos, terem se afastado dos mandamentos da lei do Senhor. Trata-se de uma reação positiva, pois não estavam indiferentes à situação, mas agora deviam se alegrar pela renovação do relacionamento com o Senhor, que os tinham permitido retornar do cativeiro. Graças a Deus. Aprendemos aqui, gratidão é mais que um sentimento, é um princípio espiritual que deve ser vivido e ensinado. Conclusão. Com o resultado de reconciliação com Deus, por intermédio de Jesus Cristo, a alegria e a gratidão são parte da vida do discípulo de Cristo. Para isso, dependemos da ação do Espírito Santo e do contínuo contato com as Escrituras. Assim, nossas reuniões serão marcadas por momentos de alegria, cânticos espirituais e gratidão ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler duas referências aqui para nós concluir. Efésios capítulo 5, versículo 19 e 20. Olha aqui, meus irmãos. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E Colossenses capítulo 3, versículo 16 e 17. Isso aqui está na nossa conclusão, resultado da reconciliação com Deus. Olha aqui, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, o Pai. Amém? Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe o pastor pela oportunidade. Espero que os irmãos tenham aprendido e refletido sobre o que é ter alegria e ser grato em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe o nosso professor, que lição maravilhosa, né? E a conclusão trouxe um resumo muito bom aí, né? Que nosso professor leu para nós aqui, que a alegria do crente, ela depende da ação do Espírito Santo e do contato contínuo com a palavra de Deus. Se a gente guardar isso no nosso coração, nós vamos ter experiências pessoais com o Senhor, que é o que nós precisamos mesmo, né? Ter essa experiência pessoal com o Senhor, de se alegrar, quando está tudo bem, né? Tem gente que às vezes a coisa está tudo bem e ainda assim a pessoa tem dificuldade de se alegrar, e às vezes não está muito bem, mas espiritualmente o crente tem a esperança, e isso gera essa alegria que o mundo não entende, né? O mundo não compreende, mas que a lição nos trouxe aqui perfeitamente por intermédio do nosso professor. Deus nos abençoe. Já vamos terminar, vamos ficar de pé. Logo mais, às 19 horas, é o nosso culto de celebração. Venha, vamos cultuar ao Senhor.
Se você trouxe uma oferta, o seu dízimo, prepare, apresente ao Senhor neste momento. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado por essa lição. Que o Senhor abençoe a tua igreja, que o Senhor abençoe o professor dessa manhã, que nós possamos colocar em prática aquilo que nós temos aprendido na tua casa, Pai. Ó Deus, permita-nos nos alegrar na presença do Senhor, com o teu Espírito Santo. Abra os nossos olhos, o nosso entendimento. Nós sabemos que os dias são maus, nós sabemos que há muitas dificuldades, Pai, mas nós sabemos também que o Senhor é aquele que cuida de cada um de nós, que nós possamos nos alegrar no Senhor. Que o Senhor nos dê um dia abençoado, um almoço abençoado, uma tarde abençoada, e que o Senhor nos permita estar na tua casa logo mais, Pai, às 19 horas, para cultuarmos ao Senhor. Essa é a nossa oração a Ti, Pai. Que o Senhor abençoe a vida daqueles que ofertam e dizimam na Tua casa. Que o Senhor abençoe aqueles que nessa manhã trouxeram uma oferta ou seu dízimo, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor receba e abençoe o Teu povo, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Está terminado em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.